Boa noite, pessoal. Começando aqui a transmissão dessa missa de sábado, em louvor a Nossa Senhora. Para quem for conectando, pode mandar para mim pedidos, intenções para esta celebração e me dá um retorno se tá bom a imagem, se tá bom o som. Não, já tá filmando? É que não dá pra ver, né?
boa noite para todas, para todos. Boa noite, queridos irmãos e irmãs que estão em suas casas, neste tempo de distanciamento social, de recolhimento, cuidando da vida, preservando a vida, defendendo a vida. E justamente por essa exigência tão grande desse tempo, neste mês de maio, nós que estamos iniciando, ontem foi dia 1º, hoje dia 2, nós voltamos o nosso olhar, sim, continuamos olhando para Jesus, o nosso Senhor e Salvador, mas esse mês de maio olhamos também, de uma maneira especial, para Nossa Senhora, Maria, Mãe de Jesus, e também nos colocamos sob o seu olhar materno, pedindo a sua materna intercessão para que sejamos livres de todos os males e perigos. Por isso, neste sábado, nós não vamos rezar a missa do domingo, que vamos fazer amanhã. Hoje, a missa do sábado da semana da Páscoa, da terceira semana da Páscoa. Mas com esta oração especial também a Nossa Senhora, conforme também exortou o Papa Francisco, recomendando que em todas as casas, durante esse mês, se resgatasse, se redescobrisse o valor e a importância da oração do terço em família. Então nós temos toda uma programação para isto. E agora nós vamos celebrar a Eucaristia, essa ação de graças, a Deus nosso Pai, por Cristo, na força do Espírito Santo, juntamente com Maria. A antífona desta missa é tirada da carta aos Colossenses. Sepultados com o Cristo no batismo, fostes também ressuscitados com Ele, porque crestes no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Aleluia. Iniciemos a nossa celebração em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Trazemos para esta missa todas as nossas intenções, tudo aquilo que queremos colocar no altar do Senhor. Os pedidos que foram apresentados, pela internet, pelo Face da paróquia, aquelas intenções que carregamos no coração, as dificuldades que estamos enfrentando e as pessoas que sofrem nas mais diversas formas. Rezamos por todas, invocando Nossa Senhora. Quero pedir também, hoje seria aniversário da minha mãe, que ela faz 7 anos que ela faleceu, então rezamos para que descanse em paz. Preparemo-nos para celebrar dignamente esses santos mistérios, suplicando: Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que renovastes nas águas do batismo os que creem em vós, protegei os que renasceram no Cristo, para que vençam as ciladas do erro e permaneçam fiéis à vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente, Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então, lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelho e rezou. Depois, voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou a levantar-se. Depois, chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Que poderei Retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele fez ao meu favor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Que poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebras os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Poderei retribuir ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Queridas irmãs, querido irmão, queridos irmãos que nos acompanham pela internet, reunidos em família, ou mesmo sozinho, mas reza neste momento, na comunhão, né, na força do Espírito, num só corpo, num só Espírito. Nesse tempo da Páscoa, nós vamos retomando, né, a beleza da experiência do ser igreja. O que é que alimenta a igreja, o que sustenta a igreja. E nós vamos retomando passo a passo, semana a semana, dia a dia, né, aquelas referências fundamentais da vida da igreja, da nossa vida como discípulos do Senhor. Tudo começa na ressurreição de Jesus. Aquele que morreu, agora vive. E como que ele vive? Então, no Evangelho de João, esses dias, nós meditamos o capítulo 6, que fala, que começou lá com a multiplicação dos pães, e depois, devagarinho, Jesus foi ensinando as multidões, os discípulos, sobre o sentido mais profundo do sinal da multiplicação dos pães. E o Evangelho de hoje, desse sábado da terceira semana da Páscoa, conclui, né, esse grande ensinamento, essa grande revelação sobre quem é Jesus.
E justamente diante dessa revelação de Jesus, que exige a fé, porque ele se apresenta como o pão da vida. É este pão que desce do céu, este pão que é dado por Deus, que é seu Filho Jesus. É ele que nos alimenta. Comer de sua carne e beber do seu sangue. Sua carne é verdadeira comida, seu sangue verdadeira bebida. Ouvir isso desatentamente provoca uma coisa estranha. Comer a carne, beber o sangue. Deixar-nos guiar apenas pelas primeiras impressões das palavras, sem penetrar o espírito que ela traz, que elas revelam, justamente provoca isso que nós ouvimos no Evangelho. Escutaram isso e disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? E aí, muitos discípulos vão deixando, voltam atrás, não andam mais com ele, acham estranho esta realidade, esse sentido novo que Jesus dá, de estar com ele na radicalidade desta comunhão com a sua vida. E por isso se afasta. E Jesus não se impressiona com essa atitude. Não muda. Não fica, não, peraí, não é bem assim, volta aqui. Não. Diz firmemente para os 12: vocês também não querem ir embora, como os outros foram? E aí a resposta de fé de Pedro, diante da revelação de Jesus, que ele havia há pouco dito: as palavras que vos falei são espírito e vida. O Evangelho para nós não é apenas uma informação. O Evangelho para nós não é apenas algumas letras literárias que nos ajudam a pensar algumas coisas bonitas, interessantes. O Evangelho para nós é espírito e vida. Essa boa notícia que é o próprio Jesus. A presença de Jesus é a grande notícia do Pai para a humanidade. É Ele que é a mensagem do Pai. Por isso, a necessidade de crer nele, acolher a sua pessoa, acolher não a ideia de um professor, de um grande mestre, de um grande letrado, de um grande homem. Muitos acham que Jesus é um grande homem, um grande profeta, e não passa disso. Mas para nós, na fé, para a vida da igreja, Jesus é o pão da vida. Essa é a profissão de fé de Pedro, é a profissão de fé da igreja. E é bonito essa profissão de fé de Pedro, que ele faz no plural. A quem iremos? Não é a quem irei, mas a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos. Então, esse nós não é majestático. Esse nós é o nós da igreja. A igreja acredita firmemente e reconhece que Jesus é o Santo de Deus. É aquele que foi enviado por Deus, aquele que foi dado por Deus Pai para a salvação da humanidade. Crer para além das aparências.
Como é bom lembrar isto, retomar isto, reavivar isto em nossa vida, em nosso coração. Como é bom pedir esse grande dom da fé ao Deus da vida, nesse tempo da Páscoa. E, sobretudo, de maneira muito especial, nesse tempo tão exigente que nós estamos vivendo. Se a gente ficar só com as informações que nós recebemos pelos meios de comunicação, ficarmos apenas com os comentários, sejam dos governantes, sejam das autoridades, sejam dos comentaristas que interpretam e falam de tudo. A gente ouve de tudo nesse tempo. E o nosso país ainda, além de estar vivendo a pandemia, a gente vive essa confusão entre os grandes, entre os poderes e os poderosos. Muita palavra, muita informação, muito fake news, muito jogo de ideias. Nós vamos acreditar em quem? Nós cremos em Jesus. Então, a palavra de Jesus que traz esse espírito novo, esta vida nova, que nos dá força de enfrentar esses desafios, de enfrentar as cruzes de cada dia, dá força para a gente fazer as renúncias que precisamos fazer nesse tempo, dá força para a gente ter a paciência necessária. Então não fazemos por causa das nossas vontades, dos nossos sentimentos, mas tudo fazemos também neste momento. Fazemos porque cremos em Jesus. É Ele que tem palavra de vida eterna. Ele é a palavra de vida eterna. Porque quem come esta carne, quem come bebe seu sangue, tem a vida. E Ele ressuscitará no último dia. Então, o que temer? Por que o desesperar? Para nós, de novo, a palavra do Senhor nos chama a confiança. Que possamos, então, pedir a Maria Santíssima, neste mês de maio, esse grande dom, essa grande graça da fé. E esta graça que nos abre para escutar Jesus, a sua palavra dia após dia. E também mesmo meditando o terço, a gente poder retomar e contemplar todo o mistério da nossa salvação, desde a encarnação do Verbo até a sua morte e ressurreição. Então, que Nossa Senhora nos ajude e a gente possa passar por essa travessia, como cantamos, né, no início da missa, Santa Mãe Maria, nesta travessia, cubra-nos teu manto cor de anil. É assim que a gente vai confiantes, com Maria, que acreditou, e nós também acreditamos. E porque acreditamos, apresentamos os nossos pedidos, a nossa oração. Porque acreditamos, rezamos. Porque acreditamos, intercedemos. Porque acreditamos, pedimos, cheios de amor e confiança. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros e diáconos, a fim de que hajam sempre de acordo com a certeza de serem os principais continuadores da obra de Jesus, rezemos. Alimentai-nos, Senhor, com vossa mensagem de amor e vida. Pelos que têm a função de criar leis e de administrar as nações, a fim de que ponham a verdade e o bem do povo como fundamentos de suas decisões, rezemos. Alimentai-nos, Senhor, com vossa mensagem de amor e vida.
pelos candidatos ao sacerdócio ordenado, a fim de que depositem em Cristo a razão da própria escolha e estabeleçam fortes vínculos de comunhão e diálogo com Deus, rezemos. Alimentai-nos, Senhor, com vossa mensagem de amor e vida, pelos agentes de pastoral, a fim de que cresçam em número nas comunidades e se deixem ensinar e conduzir pelas palavras de vida eterna de Jesus, rezemos. Alimentai-nos, Senhor, com vossa mensagem de amor e vida. Alimentai-nos, Senhor, como alimentastes o vosso povo no deserto, como alimentastes a vossa igreja no início. Alimentai-nos agora nesse peregrinar, para que em tudo, confiantes em vós, possamos realizar segundo a vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então rezem, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, com bondade as oferendas da vossa família e concedei-nos, com o auxílio da vossa proteção, sem perder o que nos destes, alcançar os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas, sobretudo, nesse tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação. E, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro. Que ela cresça na caridade. Com o Papa Francisco, nosso Bispo João Inácio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Peço hoje nas intenções de todos os falecidos, em especial da minha mãe Olga, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com seu esposo São José, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. As palavras de Jesus são Espírito e vida. E nós experimentamos a força do Espírito, a intensidade de vida que está na oração que o Senhor nos ensinou.
na oração que ele compôs para nós, quando os discípulos pediram: ensina-nos a rezar. E Jesus disse: quando rezardes, dizei assim. Então não é uma fórmula, são algumas palavras, mas está aí, né, todo densamente concentrado, toda a riqueza, toda a beleza daquilo que Jesus nos ensina, de todo esse espírito novo que somos chamados a viver nele, por ele e com ele. Por isso, cheios de amor e confiança, assim rezamos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, ó Pai, de todos os males, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. E enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja e permaneça com todos vocês. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, eis em minha morada, mas dizei uma palavra, serei salvo. Neste momento da comunhão, que na liturgia comungamos o sacramento da presença de Jesus, na espécie do pão, seu corpo dado, seu sangue derramado. Eu convido a você que está em casa agora, neste momento, a retomar de uma maneira especial essa presença de Jesus na união sacramental do matrimônio. A presença dele na vida do casal. A presença real de Jesus nessa aliança de amor entre o homem e a mulher. Essa presença de Jesus onde há amor, né, entre as pessoas. Um amor que compromete, não apenas com alguns momentos de delícias passageiras, mas um amor que compromete com a vida, com a amizade, o interesse pelo bem do outro, o acompanhar, o cuidar, o ligar, o se preocupar como está. Não são meros sentimentos, né, de tarefas que a gente tem que realizar. Há um sentido mais profundo nas nossas relações, nas nossas amizades e nos laços que unem homem e mulher, laços que unem as pessoas em projetos comuns. Então, medite nesse momento, tantas pessoas,
né, que fazem a alegria do seu coração. E para quantas pessoas você também é a alegria, um dom de Deus para elas. Pai, eu te rogo por eles, para que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, diz o Senhor. Aleluia. Oremos. Guardai, ó Deus, no vosso constante amor, aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, nos alegremos por sua ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, só lembrando, nesse mês de maio, a nossa programação, né? Todos os dias, está lá no site e no Face da paróquia. Todos os dias terá um momento de oração. Ao longo da semana, a oração do terço. No sábado de manhã, o encontro com os que estão na catequese, por idade, desde as crianças até os adolescentes e jovens, todo sábado às 10 horas. Precisamos corrigir lá no Face, não foi esta informação, mas todo sábado de manhã, rezando com os catequizandos, também oração do terço, de forma adequada, conforme a idade. E ao longo da semana, então, a oração do terço, 7h30 da noite, segunda, terça, quinta e sexta. Na quarta-feira, às 6 horas da tarde, a oração do terço com o padre e a celebração da Eucaristia às 6h30. Amanhã, a missa às 10 horas. Enquanto estivermos nesse regime de isolamento social, nós vamos ter essa programação diferenciada, né, até que as coisas possa adequadamente, né, retomar
as atividades no tempo devido. Quanto será? A gente não sabe. Então, se a gente não sabe, é melhor ser prudente. A prudência manda o quê? A gente cuidar. Tem vontade de abusar, tem vontade de sair, mas segura os cachorros, ainda precisa tempo. E segundo as autoridades sanitárias, nós estamos aí num momento muito crítico, entrando num momento muito crítico. Então, todo cuidado é pouco. Então, que a gente cuide, preserve a vida, não só de nós mesmos, mas do outro também. Antes da bênção final, queria rezar com vocês a oração que o Papa Francisco indicou para o mês de maio. Então, nós vamos rezar. A preocupação do nosso querido Papa, né, com esse momento, com a pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, vamos, unidos ao seu coração de pastor, a rezar esta oração a Maria. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro, recorremos a vós, Mãe de Deus e nossa, refugiando-nos sob a vossa proteção. Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e por vezes sepultados de uma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas de quem não se podem aproximar para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho. Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte de esperança e de paz. Como em Caná, intervinde junto do vosso divino Filho, pedindo-lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas, e abra o seu coração à confiança. Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que neste período de emergência estão na vanguarda, arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Acompanhai a sua fadiga heróica e dai-lhes força, bondade e saúde. Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos com solicitude pastoral e dedicação evangélica. Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres de ciência, a fim de encontrarem as soluções justas para vencer este vírus. Assisti os responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e econômicas com clarividência e espírito de solidariedade. Maria Santíssima, tocai as consciências, para que as somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os armamentos sejam antes destinadas a promover estudos adequados para prevenir catástrofes do gênero no futuro. Mãe amantíssima, fazei crescer no mundo
o sentido de pertença à única grande família, na certeza do vínculo que une a todos, para acudirmos com espírito fraterno e solidário a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração. Ó Maria, Consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça de que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar desta terrível epidemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso normal. Confiamo-nos a vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho, como sinal de salvação e de esperança. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Virgem Mãe Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos em suas casas que rezam conosco, fiquem em paz, vão em paz, que o Senhor os acompanhe, Nossa Senhora os proteja e guarde, lhes dê uma boa noite, um bom repouso e alegria da vida em serviço da comunhão. Graças a Deus.